Vamos convidá-los para que possam fazer uso de sua apostila e vamos observar os pontos altos que teremos hoje nesta reunião. Por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, nós temos um tema bastante interessante. Olha, não seja enganado pela lâmpada dos maus. O que significa essa expressão lâmpada dos maus? E como que nós não queremos ser enganados? Esse é um ponto interessante a prestarmos atenção. Em Joias Espirituais, nós vamos responder baseado em Provérbios 13, 24, a pergunta que diz, olha, que conceito errado alguns têm sobre amor e disciplina? E aí vamos ter a resposta a essa pergunta. Em Faça Seu Melhor no Ministério, teremos 2 apresentações sobre Iniciando Conversas. Uma apresentação vai ser feita de casa em casa e vamos ter uma apresentação de um testemunho informal. E também teremos um discurso com o tema Filhos que respeitam e obedecem aos pais, só têm a ganhar. Logo em seguida, em nossa vida cristã, olha que tema também interessante. A luz dos justos brilha intensamente. E aí teremos uma consideração. Depois teremos necessidades locais e em seguida vamos observar o estudo bíblico de congregação. Para iniciarmos então em Tesouros da Palavra de Deus, vamos convidar o nosso irmão Elton Camargo, vai falar debaixo do tema Não seja enganado pela lâmpada dos maus. Imagine que você, em algum momento de sua vida, esteja andando, por exemplo, em uma trilha, no meio da floresta à noite. E com o auxílio de uma lanterna, você ilumina o seu caminho. Porém, quando você menos espera, aquela lanterna que estava te ajudando começa a enfraquecer a luz. E conforme o tempo passa, a luz vai ficando cada vez mais fraca. Até que ela simplesmente apaga e te deixa no escuro, sem saber para onde ir. Então, o que parecia ser no momento uma ajuda confiável, simplesmente desaparece, te deixando na mão. É assim que a vida dos maus, que a Bíblia fala sobre a vida dos maus. Ela mostra que eles até têm uma luz, que embora brilhe por um tempo, acaba se apagando rapidamente, deixando apenas escuridão. Certamente não queremos que isso aconteça conosco. É por isso que nesse discurso vamos ver melhor como podemos fazer para não sermos influenciados por essa luz que existe no mundo, e também como a continuar andando na verdadeira luz. Vamos começar então lendo Provérbios, capítulo 13, versículo 9. Provérbios 13, 9 diz o seguinte: A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos maus será apagada. Então aqui a Bíblia mostra que os maus possuem uma luz ou uma lâmpada. Porém, essa lâmpada ela é temporária, é algo sem fundamento, que não dura muito tempo. E quando nós nos deparamos com talvez filmes, séries, até mesmo nas redes sociais, podemos ver coisas que podem parecer atraentes no mundo, né? Como fama, riquezas e prazeres. Mas a Bíblia mostra que, no fundo, essas coisas não oferecem nada de bom para nós. São coisas fúteis. É como se fosse um fogo que se apaga quando você mais precisa dele. Então podemos dizer que essa lâmpada que a Bíblia fala é como se possuísse um brilho ilusório, que por fora parece que as coisas estão bem, está iluminando. Mas no final, a luz acaba se apagando, deixando um vazio. E justamente por ser um brilho ilusório que nos engana, é que devemos tomar cuidado com isso, para não sermos influenciados. É por isso que Jeová nos dá um conselho muito importante aqui em Provérbios. Convido os irmãos também para lerem aqui Provérbios capítulo 13, o versículo 20 agora. Diz assim: Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Então aqui a Bíblia mostra que nós podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal.
E cada um de nós pode ser influenciado dependendo com o tipo de pessoa que a gente se relaciona. E se não tomarmos cuidado, podemos acabar sendo arrastados para um caminho perigoso. E talvez a gente possa até pensar, né, que isso não tem nada de mais ou que eu sou forte espiritualmente. Mas não podemos nos esquecer que Satanás, ele conseguiu enganar 2 seres humanos perfeitos, além de criaturas espirituais, a rejeitar a soberania de Jeová. E ele usa essa mesma tática que ele usou contra eles, contra nós também. Ele tenta nos fazer pensar que as normas de Jeová são pesadas e que nos privam do prazer e da emoção. E quanto mais nos relacionamos com pessoas que não servem a Jeová, mais fortes esses pensamentos podem ficar. Mas nosso Pai Jeová, ele se importa muito conosco. E é por isso que ele nos dá esses conselhos. Jeová nos dá uma garantia de uma vida feliz, hoje e no futuro. Podemos até ver a diferença de quem serve a Jeová e quem não. Agora aqui no versículo 25. Vamos ler? Provérbios 13, 25. O justo come e fica satisfeito, mas a barriga dos maus fica vazia. Então essa é a garantia de Jeová. Quando obedecemos a Ele, vamos ter uma vida satisfeita, uma vida satisfatória. Isso porque Jeová sabe o que é bom para nós, em qualquer aspecto de nossa vida, seja em assuntos familiares, nos relacionamentos que temos com os outros, no nosso ministério e até mesmo quando somos disciplinados. E quando aplicamos esses conselhos encontrados na Bíblia, sem dúvida, então, temos o melhor modo de vida. Seguir os padrões de Jeová vai nos ajudar a encontrar verdadeira satisfação em nossa vida, não nas riquezas ou nos prazeres momentâneos, mas no que Jeová nos proporciona, como a paz, o contentamento e a sua aprovação. E por mais que a gente passe por dificuldades, quando obedecemos a Jeová, a nossa vida está firmada em algo duradouro, que é a sua palavra, que é como se fosse uma luz constante para os nossos pés, diferente daqueles que se iludem com as coisas que o mundo promete. Então, é uma diferença muito grande, né? Quando vemos quem serve a Jeová e quem não serve. Inclusive, na fonte de matéria, temos até uma imagem que ilustra bem isso. Vamos ver? Então, primeiro vemos o que o mundo promete. Festas, bebedeiras. Parece que todos estão ali felizes dançando. Mas observe ao lado, quando tudo isso passa, o que acontece? O mesmo homem que um momento estava se divertindo, se encontra agora sozinho, em casa, visivelmente mal e tomando remédios. Agora, em contrapartida, veja o que acontece quando obedecemos a Jeová. Diferente do que as pessoas pensam, os servos de Jeová se divertem também, mas a nossa vida não se baseia somente nisso. E é o que vemos na imagem. Irmãos e irmãs estão reunidos ao ar livre, sorrindo, cantando, dançando e comendo juntos de forma saudável. E no dia seguinte, esses mesmos irmãos estão reunidos para pregar as boas novas, né? Então, eles têm a verdadeira alegria. Por isso que estão felizes, como vemos na imagem. Obrigado pela imagem, irmãos. Então, realmente percebemos que seguir os conselhos de Jeová é a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida. É por isso que é sempre importante nos perguntar: será que eu estou convicto de que as ordens e os padrões de moral de Jeová são o melhor para mim? Satanás quer que a gente se apegue àquilo que ele tem a oferecer, como riquezas, status ou prazeres momentâneos. Mas lembre-se, essa luz vai se apagar. É por isso que é importante sempre levarmos em consideração os conselhos que temos na Bíblia para tomarmos boas decisões que nos aproximem de Jeová. Quando andamos com os justos e seguimos os princípios bíblicos, encontramos então verdadeira felicidade e satisfação em nossa vida, algo que o mundo não pode oferecer. E isso, além de ser bom para nós, também podemos servir de exemplos para outras pessoas que podem se beneficiar da luz de Jeová. Então podemos concluir que a verdadeira luz, ela vem de Jeová
e conseguimos seguir ela por seguir os seus princípios em sua palavra. O mundo pode até nos oferecer um brilho temporário, atraente, mas isso não é duradouro. Lembre-se que ele sempre se apaga. Queremos então andar na luz de Jeová, rejeitar o que é falso e continuar a seguir os seus caminhos, porque essa é uma luz que dura para sempre. Então que possamos então ser sempre cautelosos, procurando ler, estudar a Bíblia e seguir o que ela diz. Dessa forma, não vamos nos enganar, não vamos ser iludidos pela falsa luz do mundo, mas vamos andar na verdadeira luz que nos guia até o novo mundo. Irmão Elton, muito obrigado. Apreciamos muito a maneira com que o irmão nos ajudou a entender a importância de não sermos enganados, como diz o tema, né? Pela lâmpada dos maus. Agradecemos a sua apresentação, irmão. Vamos agora acompanhar joias espirituais. Para isso, convidamos o nosso irmão José Carlos de Lima. Então, para nós darmos início às joias espirituais, eu gostaria de um voluntário para ler Provérbios 13, 24. O irmão Oswaldo. Quem refreia a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama não deixa de discipliná-lo. Obrigado, irmão. Então, de acordo com o que foi lido esse versículo, nós temos a seguinte pergunta: que conceito errado alguns têm sobre amor e disciplina? A irmã Fátima. Porque, infelizmente, alguns pais, eles amam os seus filhos e, por causa desse amor mal direcionado, eles deixam de disciplinar. E Provérbios 22:15 diz que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, a criança precisa de disciplina, precisa de orientação, precisa de correção, para que ela possa seguir no caminho certo. Então, o amor a Jeová, as instruções de Jeová, faz com que os pais deem orientação correta para os seus filhos. Muito bem, obrigado, irmã. Nós temos algumas perguntas agora. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Vamos lá, joias. A irmã Kaline. No versículo 16, ele fala sobre alguém argucioso, né? Esse argucioso, ele não se refere a alguém esperto. A argúcia aqui relacionada com o conhecimento de alguém prudente, que reflete nos assuntos antes de agir. Então, quando confrontado, esse argucioso, ele controla a sua língua. Então, com o coração, ele procura manifestar os frutos do Espírito. E eu também tenho esse desejo de agir assim, como alguém prudente, que age com conhecimento, reflete antes de falar e antes de decidir, ao invés de agir no impulso e espalhar, às vezes, tolice. Então, quero continuar orando a Jeová para me dar autocontrole. Tudo bem. Obrigado, irmã. A irmã Imery. Ali no versículo 1, diz que o filho sábio, ele aceita a disciplina da parte do pai, mas o zombador, ele não dá ouvidos à repreensão. Então, a disciplina do pai, ela pode ser branda ou severa. Primeiro, ela vem em forma de conselho, e se não for aceito, pode acabar em castigo. Então, eu aprendi que um pai, quando corrige o filho, é porque o ama. Assim é Jeová, ele nos disciplina porque nos ama. Obrigado, irmã. Irmã Lerce. Em Provérbios 13:3, o rei Salomão nos dá o seguinte conselho: quem vigia a sua boca, protege a sua vida. E realmente é assim.
Uma conversa irrefletida, tola, ela pode causar muitos danos, como arruinar uma reputação, deixar sentimentos feridos e até mesmo relações tensas. E esse tipo de conversa também pode trazer a desaprovação divina, porque Jeová, ele considera cada um responsável pelas suas palavras. Por isso, precisamos aprender a controlar a nossa língua para nos poupar da ruína. Obrigado, irmã. A irmã Laura. O texto de Provérbios, do versículo 6, mostra que aquilo que é direito aos olhos de Deus é proveitoso, e nós seremos protegidos se acatarmos as suas ordens. Obrigado, irmã. Irmã Joelma. Uma dica de segurança que Provérbios 13:8 nos dá é que as riquezas servem de resgate para um homem, mas os pobres nem são ameaçados. A guia de pesquisa mostrou que ser rico hoje pode trazer problemas, porque estamos vivendo em tempos perigosos, porque os ricos geralmente são alvos de ladrões e de sequestradores. Mas, como diz o versículo, o pobre não sofre ameaças. Como é que esse conselho pode nos ajudar? Então, se nós vamos a uma área conhecida por ser perigosa, ou vivemos em um lugar assim, devemos evitar chamar atenção, ou dando a impressão que temos muito dinheiro. Tomar cuidado no transporte público, com pertences que chamam muito atenção, podem dar problemas. Então, se nós seguirmos esse conselho, vamos ficar mais seguros. Isso, obrigado, irmã. Irmão Nilson. O versículo 12 do capítulo 13 destaca que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Isso pode acontecer com qualquer um, pode ser alvos que tentam alcançar, mas não conseguem, pode ser uma qualificação para quem está na dianteira, outros que querem ser pioneiros e fazem planos e de repente pode acontecer que não dá certo. Então ele não deve ficar naturalmente frustrado por isso, mas deve naturalmente fazer esforços para alcançar numa outra oportunidade, quando Jeová certamente poderá conduzi-lo ou orientá-lo, dando forças e coragem para que ele não fique na expectativa triste por não ter acontecido como aconteceu na primeira. Mas na segunda ele pode conseguir. Obrigado, irmão. A irmã Rosângela aqui, na frente. Provérbios 13:10, a arrogância nos faz achar que estamos sempre certos, porém isso só gera discussões e discórdias nos relacionamentos. Obrigado, irmão. Irmã Rose. Provérbios capítulo 13, o versículo 13, fala que quem despreza a instrução será punido, mas quem respeita o mandamento será recompensado. E a letrinha de referência, um dos textos que ela leva, é o de Salmos 19:11, que por meio deles o teu servo é alertado, a grande recompensa em guardá-los. Então nós devemos sempre estar atento às instruções que nós recebemos nas nossas reuniões, pois com certeza, se nós colocarmos em prática, nós vamos ser muito bem recompensados, vamos ter paz mental e alegria no coração. Muito bem, obrigado, irmã. Irmão Siqueira. Esse Provérbios é cheio de informações úteis para nós, né? Por exemplo, a revista de 2004, 15/7, fala do texto de Provérbios 13:18. Quem rejeita a disciplina acaba em pobreza e desonra, mas aquele que aceita a correção será glorificado. O que quer dizer isso? Sentinela comenta: seremos sábios se aceitarmos uma repreensão, mesmo que não solicitada. Um bom conselho pode ser muito apropriado quando não nos damos conta de que precisávamos dele.
acatar tal conselho, então pode nos ajudar a evitar mágoas e tragédias. Obrigado, irmão. A esposa do irmão Sahara. Também aprendi com Provérbios 13:16 sobre o homem prudente, que ele sabe que suposições, atitudes passionais ou apenas ir atrás do que outros dizem, raras vezes resultam em ações sábias. Por isso ele analisa com calma a situação, reúne todos os fatos e vê as opções que tem. Então, como é importante, né, nós aplicarmos esse princípio e ver o que a Bíblia diz e os princípios da Bíblia e aplicarmos nessas situações para que assim nosso caminho possa ser sempre certo. Obrigado, irmã. O irmão Israel. Provérbios 13:24, ele diz que aquele que ama refreia a vara, né? O pai que refreia a vara, ele odeia o filho. Então, o que na verdade, esse provérbio nos lembra? Que os filhos que eles são criados sem disciplina, coerente, provavelmente vão se tornar pessoas egoístas, infelizes, né? E, em contraste, um estudo ele descobriu que os filhos de pais que são compreensivos, mas que estabelecem limites bem definidos, eles se saem melhor na escola, têm bom relacionamento com outras pessoas e, de modo geral, são pessoas felizes, se tornam pessoas felizes, né? Então, sendo assim, os pais que disciplinam os seus filhos com amor, certamente eles estão sendo bondosos. Obrigado, irmão. Eu agradeço, então, os bons comentários dos irmãos. Obrigado. Também agradecemos ao irmão José Carlos pela excelente condução, essa parte e os excelentes comentários dos nossos irmãos. Antes de darmos continuidade, vamos convidar os irmãos que têm as suas partes, as suas designações na sala adicional, que possam se dirigir até ela. Aqui nós vamos observar a leitura da Bíblia. Por favor, faça uso da sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículos do 1 até o 17. Essa leitura vai ser feita pelo nosso irmão Amaury Santos. O filho sábio aceita a disciplina do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Dos frutos das suas palavras o homem comerá o que é bom, mas o desejo dos traiçoeiros é a violência. Quem vigia a boca protege sua vida. Quem não fecha os lábios será arruinado. O preguiçoso muito deseja e nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. O justo odeia mentiras, mas as ações de quem é mau causam vergonha e desonra. A justiça protege quem anda no caminho da inocência, mas a maldade arruína o pecador. Alguns fingem ser ricos, mas não têm nada. Outros fingem ser pobres, mas têm muitas riquezas. As riquezas servem de resgate pela vida de um homem, mas os pobres nem são ameaçados. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos maus será apagada. A presunção só causa briga, mas a sabedoria está com os que buscam conselho. A riqueza obtida rapidamente vai diminuir, mas a riqueza de quem ajunta aos poucos vai aumentar. A expectativa adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Quem despreza a instrução será punido, mas quem respeita o mandamento será recompensado. O ensinamento do sábio é fonte de vida e desvia dos laços da morte. O profundo entendimento traz favor, mas o caminho dos traiçoeiros é difícil. O homem prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe sua própria tolice. O mensageiro perverso cai em desgraça, mas o enviado fiel traz cura.
Muito obrigado, viu, Maria? Apreciamos muito a sua leitura, ó. E está de parabéns, foi muito bem feita. Teve até um filho batendo palmo, isso é bom, né? Nos alegra muito. E nós estávamos observando a leitura do irmão baseada na brochura Melhore. Aí na lição 10, se os irmãos quiserem acompanhar, tem como tema: mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E por que isso é importante, né, irmãos? Porque dá vida à leitura, né? Não podemos fazer uma leitura monótona, né? A gente começa num ritmo e segue até o final no ritmo. Aí fica sem graça, sem sentido. Mas aí observamos as mudanças, por exemplo, aí no ritmo, no volume, que o irmão fez, né? Quando nós mudamos o volume, o conselho é: fale mais alto para destacar pontos principais, motivar as pessoas, ou ao ler um texto que contém uma mensagem de condenação, que não foi o caso, né? Na leitura do irmão não tinha uma mensagem de condenação. Mas fale mais baixo para criar expectativa ou expressar medo e ansiedade. Então essas mudanças, aqui fala também varia a emoção, ajuda a dar vida à leitura. O irmão está de parabéns. Muito obrigado, irmão. Vamos agora mudar para a próxima parte. Faça seu melhor no ministério. Nós vamos observar o ponto 4, iniciando conversa, e o testemunho vai ser dado de casa em casa. A irmã vai começar falando sobre um assunto atual, depois ela muda para um assunto bíblico que interessa mais ao morador. Vamos acompanhar a nossa irmã Evanúzia e a nossa irmã Rosângela. Olá, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Evanúzia, eu posso saber o seu? Meu nome é Rosângela. Muito prazer, Rosângela. Sabe, Rosângela, antes de vir para cá, eu estava vendo na TV, no noticiário, algumas entrevistas com algumas pessoas. Aí eu percebi que a pergunta que fizeram para elas foi sobre o futuro. E sabe que a maioria se preocupa em ter um futuro seguro e um futuro confortável? No que fazer hoje para isso? E que bom que eu encontrei você aqui, porque eu gostaria justamente de conversar um pouquinho sobre o nosso futuro, sobre o que Deus fará por nós. Deus? Deus não se importa com as pessoas, Ele não liga para o que a gente está passando. E muitas coisas ruins acontecem no mundo e Ele não se importa. Para você ter uma ideia, Evanúzia, semana passada minha prima morreu durante um assalto. E todo mundo no cemitério falava, era a hora dela, era o que Deus queria. Que Deus é esse que faz isso? Eu entendo você e sinto muito por sua prima, né? Às vezes a gente se pergunta mesmo que Deus é esse que mata pessoas, imagine, né? Eu concordo com você. Mas, olha, me permita mostrar aqui um texto na Bíblia que vai nos ajudar sobre isso. É o texto de Hebreus, do capítulo 2, o versículo 14. Veja o que ele diz, olha. Visto que as crianças são sangue e carne, ele também, falando de Jesus, né, se tornou sangue e carne para que, por meio da sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Você percebeu aqui no final do texto que acabamos de ler? Quem é que tem os meios de causar a morte? Então é o diabo? Isso mesmo, ele mesmo. Sabe que o diabo ele é responsável em grande parte pelos males que a gente passa hoje, inclusive pela morte. Deus, Rosângela, ele não se agrada da morte das pessoas, de jeito nenhum. Ele, inclusive, promete que vai acabar com a morte. Ele quer que as pessoas vivam para sempre, em felicidade e paz na terra. Será que isso é verdade mesmo? É difícil de acreditar? É. Mas você sabe que podemos ver se podemos acreditar nisso. Eu vou deixar com você essa brochura. Olha, seja feliz para sempre. E eu vou pedir para você ler a lição 3 dessa brochura. Vou deixar contigo. Aí, quando eu voltar, quero considerar com você essa lição e, especialmente, um parágrafo que tem nessa lição que vem falando se nós podemos acreditar nas promessas da Bíblia. Quarta-feira,
É bom para você? Você vai estar em casa? Sim, se for nesse horário mesmo, eu estou em casa. Ah, que ótimo. Então eu venho na quarta nesse horário. Combinado? Ok, te espero então. Muito bem, irmãs. Muito obrigado pela apresentação, ficou muito bom. Os irmãos observaram que teve aí uma mudança na apresentação da irmã Ivanúzia, na forma com que ela estava lidando com o morador? Isso é muito comum encontrarmos no nosso território situações como essa, não é mesmo? Você vai lá falando, inicia a sua conversa falando sobre um assunto, aí o morador muda totalmente aquele assunto que você tinha em mente. E agora? O que fazer, né? A brochura Ame as Pessoas, na lição 2 sobre naturalidade, aí no ponto 5, ela diz assim, olha, seja adaptável. Foi exatamente o que a irmã procurou fazer aqui, olha, pode ser que a pessoa comece a falar sobre coisas que você não estava esperando. E vocês observaram, ela estava falando sobre o futuro, mas a moradora expressou uma outra situação. Então esteja disposto a compartilhar um ponto que seja importante para a pessoa, mesmo que você tenha que falar sobre algo diferente do que tinha planejado. E foi exatamente o que as irmãs fizeram. Muito obrigado, viu, irmãs? Ficou muito bom a apresentação de vocês. Vamos observar o ponto 5, novamente iniciando conversas, mas agora nós vamos ver um testemunho informal, onde a irmã convida a pessoa para uma reunião. A nossa irmã Kelly Campos e sua ajudante Júlia Campos. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo sim, professora. Ai, obrigada, viu, por você ter vindo aqui um pouquinho. Eu pedi para você hoje, né, do intervalo, ficar aqui um pouquinho. É que eu tenho notado um pouquinho que você está dispersa na aula e também está um pouquinho tristinha. Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar em algo? Ah, não é nada demais não, professora. Só alguns problemas em casa mesmo. Ah, Júlia, poxa, entendo, né? Às vezes acontecem certas coisas que não são fáceis. Mas sabe, Júlia, quando você tem algum trabalho de escola ou alguma matéria que foi considerado na aula, até mesmo na prova, que você não entende, o que você faz, Júlia? Eu pesquiso na internet, nos livros ou tiro uma dúvida com a senhora. Muito bem, Júlia, é isso mesmo. Sabe, Júlia, na verdade, Deus também nos ajuda a entender por que a gente passa por tantos problemas. E Ele só não nos ajuda a entender, como também nos ajuda a lidar com esses problemas. E para isso, é importante a gente também fazer o mesmo. A gente pesquisar, estudar e até mesmo ouvir sua palavra. Mas como assim, professora? Olha, assim como você recorre aos livros lá para entender a matéria da escola, nós temos também a Bíblia. Só que a diferença, Júlia, é que a Bíblia, o autor dela é Deus. Então, é um livro muito especial. Por quê? Porque Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos. E Ele também nos dá instruções de como que nós devemos agir, como passamos por dificuldades. Como você sabe, Júlia, eu sou testemunha de Jeová. E as testemunhas de Jeová gostam muito de pesquisar a Bíblia. Então, quando nós passamos por problemas, nós pesquisamos a Bíblia. E assim como você tem que vir na escola para poder aprender mais, nós temos as reuniões que também nos ajudam a gente a tirar dúvidas, até mesmo aprender mais sobre a Bíblia. Que interessante. Sabe, Júlia, eu estava aqui pensando, o que você acha de eu escrever um bilhete para os seus pais, convidando você e eles para assistir uma reunião comigo? Daí, nesse bilhete, eu vou colocar um link lá, você que entende bem de internet, lá traz um vídeo bem curtinho que mostra como que é as nossas reuniões. Assim, seus pais podem ter uma visão melhor sobre isso. E aí, você pode ir lá comigo, né, aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. O que você acha? Aí, vou falar com eles também, mas eu acho que eles vão sim. Então, tá bom. Pode ir lá para o recreio, então, tá? Irmã Kellen, irmã Júlia, muito obrigado. Apreciamos muito a apresentação das irmãs. E gostamos, né, porque as irmãs cumpriram aí o seu objetivo, que é convidar no final lá,
no caso a aluna, para assistir uma reunião, para ajudá-la naquilo que ela tem necessidade. Isso está de acordo com que a brochura Ame as Pessoas, aí no ponto 2, ainda falando sobre naturalidade, e no ponto 3 ela fala assim, ó, seja observador, né? Você já começou a conversar com o morador e durante a conversa talvez ele ficou olhando para o relógio, aí ficou olhando a paisagem, as pessoas que passam. Será que essa pessoa está interessada em ouvir a sua mensagem? Então, as expressões faciais e a linguagem corporal de uma pessoa podem dizer muito. Então, quando estamos ali conversando com alguém, dando um testemunho, nós precisamos ser observadores. Talvez esse tipo de comportamento, né, de ficar olhando para o relógio, olhando as coisas que passam, não estar disposto a prestar atenção, talvez seja o momento de você parar a sua conversa. Porque esse ponto 3, ele fala assim, ó, a pessoa parece estar disposta a falar com você. Se estiver, você pode começar a falar simplesmente da Bíblia. Mas, se perceber que a pessoa não está com vontade de falar, não force a conversa, deixe para uma outra oportunidade. E ser observador é nesse respeito, né, irmã? A irmã observou bem a condição aí da sua aluna e aproveitou uma oportunidade para convidá-la para a reunião. Muito obrigado, irmã. Vamos observar um discurso agora com base na brochura Ame as Pessoas. Nós vamos lá no apêndice A e o ponto 9. Tem como tema, filhos que respeitam e obedecem aos pais só têm a ganhar. Nosso irmão Geraldo Camargo. Bem, como podemos ajudar os jovens que encontramos no ministério a entender que filhos que respeitam e obedecem aos pais só têm a ganhar? Que textos usar? Talvez poderíamos iniciar perguntando, será que o melhor para você é fazer tudo o que tem vontade? Ou será melhor obedecer a seu pai e sua mãe? Após ouvir a resposta, podemos chamar a atenção para o texto de Provérbios, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Provérbios 1, 8, que diz assim, escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe. Isso é muito interessante. Na Bíblia, disciplina, ele tem a ver com instrução, orientação e correção. Reconheça no jovem que nem sempre é fácil os filhos acatar a disciplina dos pais. Alguns, inclusive, dizem assim, meus pais não me deixam fazer nada. Às vezes a disciplina ou instruções vinda dos pais podem parecer difíceis, árduas, que restringem ou talvez limitam o que se pode fazer. No entanto, o versículo 9, aqui de Provérbios, na continuação, né, ele compara a disciplina parental com uma linda coroa para a cabeça e um belo adorno para o pescoço. Perceberam? Por que essa comparação? Podemos perguntar, você sabia que a ordem de ser obediente vem com uma promessa? Olha que interessante. Agora podemos ler Efésios, no capítulo 6, versículo 1 a 3, olha, diz assim, filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Então, como diz o texto, era o quê? O primeiro mandamento com uma promessa. Ou seja, quem obedecesse seria bem-sucedido e teria vida longa. Talvez já tenha ouvido as seguintes expressões.
Não mexa no fogão, está quente. Fique no raso, é perigoso. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Infelizmente, muitas crianças se feriram ou até morreram por não obedecer. Fica claro, então, que obedecer aos pais é justo, correto, apropriado e mantém a pessoa sábia. Agora, como que um filho mostra que é obediente? Note que ser obediente é considerado o sinônimo da palavra honrar pai e mãe. Um dicionário, inclusive, define honrar com tratar com respeito. A palavra grega tem o sentido básico de considerar alguém de grande valor. Os pais são pessoas que devem ser consideradas preciosas, altamente estimadas e queridas pelos filhos. Daí, se for possível, continuar a conversa, pode destacar os motivos que os filhos têm para honrar os pais. O mero fato de que seus pais lhe transmitiram a vida é um motivo para honrá-los. Seus pais são responsáveis por prover roupa, alimento, abrigo e continuam a fazer isso por muitos anos à frente. Não dá para calcular o valor do tempo, dos cuidados amorosos e da orientação providos pelos seus pais. Então, ao falar com os jovens, nosso objetivo é usar os textos citados, raciocinar com eles e ajudá-los a ver que serão felizes por obedecer aos seus pais. Seu futuro será seguro e com a possibilidade de viver para sempre na terra. Muito obrigado, Geraldo. Nós apreciamos muito a apresentação do irmão e conselhos oportunos para que os pais possam também, e no caso os filhos, né, seguirem as orientações dos pais. E aí, como falou, só tem a ganhar. E realmente é assim, né? O irmão estava sendo observado aí na brochura Melhor, na lição 16, em concentrar-se em coisas positivas. Quando nós pensamos nas pessoas no nosso território, queremos dar algum conselho, não adianta ficarmos falando de coisas negativas, né, irmão? Talvez aqui falando das coisas erradas que os filhos fazem, né? Meu filho só faz isso de errado, aquilo de errado, é coisa negativa. Isso não vai ajudar em nada, né? O irmão foi bem direto em concentrar-se na solução, não no problema. E os conselhos que o irmão deu realmente são valiosos. O irmão conseguiu ver o lado bom do filho, né, dos filhos. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu, irmão? Apreciamos muito a sua parte. Vamos mudar agora para a terceira sessão. E aí vamos convidar os irmãos a entoarmos juntos um cântico ao nosso Criador, Jeová. É o cântico 77, Luz no Mundo Sombrio. Vamos acompanhar a parte de uma consideração com o tema A Luz dos Justos Brilha Intensamente. Nosso irmão Tiago Ferreira. Felicidade. Tá aí algo que todo ser humano ele procura, não é verdade? Muitos hoje tentam encontrar a felicidade ou a satisfação na vida de várias formas. Acho que a maneira de que a maioria procura é pelo dinheiro, a posse de bens materiais, achando que ter aquilo pode trazer felicidade. Outros procuram nas carreiras, seja no trabalho, ou algum esporte, algum hobby que pratica. E ainda outros até procuram dentro da religião, mas acaba se decepcionando ao ver que aquilo não traz satisfação ou não responde dúvidas que a pessoa tem. Então, seja qual for a busca do ser humano pela felicidade, não é raro nós vermos muitos se decepcionando.
O ser humano, ele tem essa necessidade de ser feliz. Todos nós temos, todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Satanás, ele também sabe que nós temos essa necessidade. E ele vai usar o mundo e os seus atrativos para nos atrair e buscar a felicidade. Mas ao mesmo tempo que Satanás, ele sabe disso, Jeová também sabe que nós queremos ser felizes. Ao contrário de Satanás, Jeová deseja que sejamos felizes. E é por isso que através de sua Bíblia, a sua palavra, Jeová nos mostra o caminho para nós encontrarmos a verdadeira felicidade. Uma felicidade da qual, quando é preenchida, não fica um vazio, algumas perguntas ou alguma dúvida a respeito do que acontece. Vamos ver um exemplo disso, irmãos? Nós vamos ver um vídeo agora em que vai exemplificar muito bem isso. Como que uma pessoa pôde achar a verdadeira felicidade e até mesmo respondendo dúvidas a respeito do que ela tinha. O vídeo com o tema: o mundo não pode dar o que tem. Por favor, irmãos. Nós temos uma pergunta a respeito do vídeo, os irmãos fiquem à vontade para responder. Como a história da irmã Guzel mostra que a luz do justo é superior à lâmpada dos maus. Irmãozinho Ricardo, aqui na frente, por favor. O exemplo da irmã Guzel me ensinou que o amor dos irmãos não é passageiro, mas sim duradouro e se importa de verdade com os irmãos da congregação. Enquanto o amor do mundo não é verdadeiro e só quer se aproveitar de nós. Isso, muito bem. Os irmãos conseguiram ver no vídeo ali quando ela percebeu isso? Como que ela estava? Irmã Lércia? Que trajetória dessa jovem. Aos 18 anos ela começou a praticar karatê e queria participar do campeonato mundial. Mas, ao mesmo tempo, ela começou a sentir um grande vazio e fazer muitas perguntas. Tanto é que, numa certa ocasião, ela orou umas 4 horas. E uma semana depois, ela recebeu a visita das testemunhas de Jeová. E uma das irmãs ali observou, sentiu a dor dela, todo o sofrimento que ela estava passando. E ela percebeu que a irmã realmente se compadeceu de tudo que ela tinha que passar para estar ali. E quando ela foi para o campeonato mundial, que estava nas decisões finais, que até ganhou medalha, ela viu ali quem é que tem o verdadeiro amor. É verdade. Cobra muito caro, né, irmãos? A felicidade que o mundo tenta proporcionar cobra muito caro da gente. E sem contar que qualquer esforço a mais que a gente faça nesse mundo, qualquer esforço que vai prejudicar a nossa relação com Jeová, que vai prejudicar de estarmos aqui com os nossos irmãos, conforme diz lá 1 João capítulo 2, versículos do 15 ao 17, o que vai acontecer? Irmã Joelma? Nós teremos trabalhado para nada, né? Porque qualquer glória que tenhamos nesse mundo, ele vai acabar. E mesmo agora, né? Ninguém vai lembrar quem foi que tirou o primeiro lugar naquele campeonato em que a irmã ganhou o terceiro. Então, é algo muito fútil, mas a amizade com Jeová dura para sempre. Isso mesmo. Irmão Israel ainda? É exatamente o que nós vimos hoje durante toda a nossa reunião, né? E o mundo ele realmente não pode dar o que ele não tem. Nós observamos no primeiro discurso que a ilustração que o irmão fez é que a lâmpada dos maus é como se fosse uma lanterna a pilha, né? E a dos justos, não. É uma luz que vai sempre resplandecer. Então, a lâmpada uma hora vai te deixar na escuridão. É o que o mundo faz. Ela só aparentemente tem uma lâmpada reluzente ali, mas ela não vai durar por muito tempo e você vai ficar sozinho na escuridão. E Jeová ele nos dá uma luz, né? É muito superior a essa aí, que vai com certeza nos ajudar pela eternidade. Isso. Irmãos, a tática de Satanás não mudou. Desde a época de Eva, né? Olha, os seus olhos vão se abrir, né? Você vai enxergar o que é certo e o que é errado. Assim também ele faz com os atrativos do mundo, né? Não, ali você vai ter felicidade e tudo mais. Satanás, ele usa essas táticas e tenta passar só um vislumbre do que pode ser lá fora.
Jeová, ao contrário, ele mostra para nós qual é a verdadeira felicidade. Só o fato de nós estarmos aqui com os nossos irmãos já é o que Jeová está mostrando para nós, né? E muitos outros exemplos de nós conhecermos a verdade, do que Jeová fala por nós através da Bíblia Sagrada. Satanás, quando ele fala, ele mostra só a parte boa lá de fora, mas as consequências, ele deixa de lado. Diferente de Jeová. Nós sabemos qual é a consequência de nós estarmos aqui, não é, irmãos? Qualquer esforço que nos prejudique para satisfazer a felicidade do qual o mundo apresenta, não vale a pena. Irmão Tiago, muito obrigado por nos ajudar a ver como a luz dos justos ela pode brilhar intensamente. Apreciamos muito a apresentação do irmão. Vamos ao ponto 8 da nossa apostila, necessidades locais. Olha o tema. Continuemos a nos fortalecer mutuamente. Nosso irmão Adriano Garcia. Já aconteceu de você tomar muito sol e a sua pele acabou ficando toda vermelha e dolorida? A mera água pingando em você já doía. Imagine então colocar uma roupa. O toque do tecido na pele avermelhada doía muito. Mas agora imagine que alguém vai até você e lhe oferece um gel ou uma pomada bem refrescante. E quando passa, você já sente aquele alívio. Você fica muito grato para com aquela pessoa. Não fica? Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Sobre queimadura solar? Não. Fala sobre oferecer ajuda, alívio para alguém. Pega, por favor, sua Bíblia e vamos ler juntos a carta que encontramos aos Colossenses, lá no capítulo 4, e especialmente a parte B do versículo 11. O versículo 10, no comecinho do versículo 11, o apóstolo Paulo lista alguns irmãos que o ajudaram bastante. E sobre eles, note o que ele fala. Somente eles são os meus colaboradores a favor do reino de Deus, e se tornaram para mim uma fonte de grande consolo. Tem uma notinha aí, tem um asterisco, olha no rodapé. Eles foram um auxílio fortificante. E sabe que a palavra empregada no grego pelo apóstolo Paulo aqui, paregoria, aparece apenas esta vez na Bíblia. E ela tem que ver com oferecer algo para trazer alívio à pessoa, especialmente em sentido médico. Pensando nisso, o apóstolo Paulo certamente se lembrava destas pessoas que serviram de alívio para ele com boas palavras, palavras bondosas, encorajadoras. Mas certamente o apóstolo Paulo também lembrou-se de ações práticas, ajuda na hora em que ele mais precisava. Pensando nisso, você consegue se lembrar de alguém que recentemente te ofereceu este alívio, esta ajuda? Ou você recentemente serviu de alívio, de ajuda para alguém? Quando nós olhamos lá fora, irmãos e irmãs, vemos um mundo insensível, frio e sem amor. Felizmente, aqui dentro da congregação, vemos completamente o oposto disto. Sim, aqui dentro nós sentimos o verdadeiro amor e preocupação de uns para com os outros. Nós nos importamos quando algum irmão ou alguma irmã passa por algum tipo de dificuldade, quer seja em sentido emocional, em sentido físico por causa de uma doença, talvez esteja passando por dificuldades financeiras ou lidando com os efeitos da idade avançada. E não é verdade que nós sempre dizemos que a congregação é a nossa família? E é mesmo.
É a nossa família espiritual que tem Jeová à frente de tudo. Quando um se alegra aqui dentro de nossa família, todos nós nos alegramos. Mas quando um aqui dentro sofre, todos nós também sofremos. E ultimamente, cá entre nós, aqui em nossa congregação, nós vivenciamos alguns momentos assim. Não concorda? Queremos então aproveitar esse momento para elogiar a cada um de vocês, amados irmãos e irmãs em nossa congregação. Porque vocês se esforçaram e se esforçam em dar apoio ao auxílio fortificante àqueles que estão passando por dificuldades. Na verdade, ao fazermos isso, todos nós estamos cumprindo o que Provérbios no capítulo 17, versículo 17 menciona. Veja aí. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. E queremos agradecê-los por terem essa boa atitude. E queremos também incentivar a que nos mantenhamos assim, preocupados uns com os outros e ajudando prontamente uns aos outros. Mas talvez alguém se pergunte, mas como é que eu posso ajudar alguém? Eu não sei o que eu vou fazer. Ofereça ajuda. Mas ao invés de você pensar que você já sabe o que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã precisa, pergunte a ele ou a ela como você pode ser útil. Ofereça-se, por exemplo, para conversar. Muitas vezes a pessoa precisa de um ouvido atento. Ofereça ajuda prática por fazer compras, ajudar na limpeza da casa ou em outras tarefas do dia a dia. Lembre-se que, quando ajudamos outros, estamos deixando Jeová nos usar. E se porventura nós estivermos passando por um problema? Bom, nós podemos nos lembrar lá do Salmo 34, 17 e 18, que Jeová está atento à oração dos justos e Jeová atende aos seus pedidos de ajuda. E Jeová usa outros irmãos e outras irmãs para ser a resposta naquele momento em que precisamos. Então não se isole, mas converse com os irmãos e com as irmãs. Em especial, converse com o superintendente de seu grupo. Ele certamente vai ter muito prazer em lhe oferecer ajuda, mas todos nós na congregação ficaremos muito felizes em poder te dar a mão. Lembre-se que aceitar a ajuda de outros é aceitar a ajuda que vem de Jeová. Sim, queridos irmãos, ainda nós vamos passar nesse sistema por muitos momentos de alegria, mas também passaremos por muitos momentos difíceis. E ao sofrer, muitas vezes nós vamos sentir as nossas forças diminuir. Mas vamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos, temos uns aos outros. E como diz a última estrofe do Cântico 102, se um irmão desanimar, vamos o ouvir, ajudá-lo a levantar e dizer assim: Deus vai te ajudar, não pare de lutar. Do seu lado vou estar, vamos conseguir. Irmão Adriano, muito obrigado pelos seus conselhos amorosos e oportunos para que realmente continuemos a nos fortalecer mutuamente. Com certeza vamos aplicar esses conselhos. Vamos acompanhar o estudo bíblico de congregação, capítulo 26, parágrafos do 9 ao 17. Vamos acompanhar o nosso irmão José Siqueira e o leitor Renan Santos. O seu livro, na página número 205, aquele que tem o livro físico ou o seu dispositivo eletrônico. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre nosso amado apóstolo Paulo. E
e vamos tentar copiar o seu grande exemplo, né? Aliás, copiamos o seu grande exemplo de coragem, de forças, de dedicação ao trabalho de pregar. Os irmãos, fiquem à vontade para comentar durante o estudo. Se você também fez alguma pesquisa ou analisou algum dos textos citados aí nos parágrafos, você pode tecer o seu comentário, que será muito bem apreciado. Lembrando que a participação de todos também pelos comentários é louvor a Jeová Deus, tá bom? Vamos começar então lendo parágrafos 9 e 10. De Cnido, o capitão do navio planejava seguir viagem em direção ao oeste, mas Lucas, uma testemunha ocular, relata: o vento não nos permitia continuar naquela direção. Ao se afastar do continente, o navio se desviou da corrente costeira, e um forte vento contrário, vindo do norte, o empurrou na direção sul, talvez muito rápido. Assim como a ilha de Chipre havia anteriormente protegido o navio costeiro contra os ventos desfavoráveis, dessa vez a ilha de Creta fez o mesmo. Depois que o navio passou pelo promontório de Salmone, no extremo leste de Creta, as coisas melhoraram um pouco. Por quê? O navio havia chegado a sotavento da ilha, lado contrário àquele de onde sopra o vento, ou sua parte sul, e por isso estava protegido de ventos fortes. Imagine o alívio que as pessoas a bordo devem ter sentido, pelo menos por um tempo. Mas, enquanto o navio continuasse no mar, a tripulação tinha motivos para se preocupar, pois o inverno estava chegando. Lucas relata com exatidão: costeando Creta com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Mesmo protegidos pela terra firme, não era fácil controlar o navio. Mas finalmente eles encontraram um ancoradouro em uma pequena baía, provavelmente na região logo antes de a costa seguir em direção ao norte. Quanto tempo ficaram ali? Lucas diz que foi bastante tempo, mas o calendário não estava a favor deles. Em setembro ou outubro, navegar era mais perigoso. Então a pergunta é: que dificuldades surgiram nas proximidades de Creta? Lerce. Uma das dificuldades é que o navio ele se desviou da corrente costeira, pois um forte vento contrário vindo do norte os empurrou na direção sul. E conforme mostra aqui, esse navio havia chegado a sotavento, que é um termo náutico para indicar que do lado contrário, eles estavam indo do lado contrário ao que o vento estava soprando. Obrigado, irmã Lerce. Mais alguma ideia que os irmãos queiram comentar aí nos dois parágrafos? Bom, Lucas. Percebemos assim que a situação não era nada favorável, né? Depois de idas e vindas, eles encontraram um lugar, né? E mesmo assim ainda diz que, devido à razão do tempo, né? O calendário não estava a favor deles. Em setembro, outubro, navegar era muito perigoso. Então, foi uma viagem muito difícil para eles. Obrigado, irmão Lucas. Vamos ler aí Atos 27, 8 e 9. Um relato muito rico nesse sentido do trabalho que o apóstolo Paulo enfrentou aí na pregação, né? E a Bíblia é muito rica em informações. Quem tem aí, Lucas, aliás, Atos 27, 8 e 9. Bom, Ricardo. E costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, que ficava perto da cidade de Lazéia. Havia passado bastante tempo e agora era perigoso navegar, porque até mesmo
O dia de jejum já tinha passado. Então Paulo os advertiu. Obrigado aí pela leitura. Então, os irmãos viram, né, a riqueza de informação. As mesmas dificuldades para pregar o povo de Jeová encontra em diversos lugares do mundo. Mas, o que é importante é mostra o texto, né? É difícil, mas Paulo fez isso com muita coragem e determinação. Que belo exemplo para nós. Vamos ao 11. Alguns passageiros podem ter pedido a opinião de Paulo por causa da experiência que ele tinha em navegar pelo Mediterrâneo. Ele recomendou que o navio não seguisse viagem. Caso contrário, haveria danos e grandes perdas, talvez até mesmo a perda de vidas. Mas o piloto e o dono do navio queriam prosseguir viagem, possivelmente achando que era urgente encontrar um lugar mais seguro. Eles convenceram Júlio e a maioria achava que era preciso tentar chegar a Fênix, um porto que estava um pouco mais adiante na costa. Esse porto talvez fosse um lugar maior e melhor para passar o inverno. Assim, quando uma suave, porém enganosa brisa vinda do sul soprou, o navio partiu. Então a pergunta é: que sugestão Paulo deu aos que estavam no navio com ele? Mas que decisão foi tomada? Joelma. Eles já haviam chegado a bons portos, que ofereceu para eles um porto seguro ali. Então, foi perguntado a eles se deviam ir à frente. Mas Paulo, já conhecendo o tempo, como se comportava nessa época, em razão das suas viagens, aconselhou que eles não fossem à frente, porque haveriam danos e grandes perdas e perda das vidas. Mas, infelizmente, não escutaram o que Paulo falou, porque acharam que ir a Fênix, que era um pouco mais adiante apenas, seria proveitoso, porque lá tinha mais estrutura para eles passarem o inverno, já que era uma estação bem complicada, tinha muita gente a bordo. Então, eles resolveram ir, desconsiderando o conselho de Paulo. Obrigado, irmã Joelma. É verdade, né? Vocês conseguem imaginar estar nesse navio, né? Estar nesse trabalho, estar nessa situação? Hoje eu estava no grande mar, né? Que é o chamado grande mar, é uma situação complicada mesmo. Mas havia um bom motivo para estar ali, porque Jeová estava com eles, assim como Jeová sempre está conosco, né? Alguém quer mais falar um pouquinho? Parágrafo? Senão nós vamos passar aí para o parágrafo 12, tá? Então surgiu outro problema. Um vento violento vindo do nordeste. Por um tempo, eles encontraram proteção atrás de uma pequena ilha chamada Cauda, a uns 65 quilômetros de Bons Portos. Mas o navio ainda corria o perigo de ser levado para o sul, até se chocar contra os bancos de areia perto da África. Desesperados para evitar isso, os marinheiros içaram o bote que o navio estava rebocando. Isso exigiu um grande esforço, pois é provável que o bote estivesse cheio de água. Então eles lutaram para reforçar o casco do navio, amarrando-o com cordas ou correntes para que as pranchas de madeira não se desprendessem. Daí eles arriaram os aparelhos, a vela grande ou talvez o cordame, e fizeram de tudo para manter o navio contra o vento e passar pela tempestade. Imagine como essa situação deve ter sido amedrontadora. Mesmo todos esses esforços não foram suficientes, pois o navio continuou sendo violentamente sacudido pela tempestade. No terceiro dia, eles lançaram ao mar a armação do navio, provavelmente para recuperar a flutuabilidade. Que perigos o navio enfrentou depois de deixar Creta e como a tripulação tentou evitar um desastre? Vamos começar aqui com a irmã Laura.
Eles enfrentaram um vento violento vindo do nordeste e eles também lutaram para reforçar o casco do navio. Obrigado, irmã Laura. Obrigado pelo comentário. Mas alguém gostaria de comentar? Uma linda Lauren? Aqui fala que depois de um tempo eles encontraram proteção atrás de uma pequena ilha chamada Cauda, que ficava a uns 65 quilômetros de Bons Portos. Mas o navio ainda corria o perigo de ser levado para o sul, até se chocar contra os bancos de areia perto da África. Então eles iam fazer uma longa viagem para conseguir chegar a São e Salvo. Obrigado, irmã Lauren. Paulo estava o quê aí? Passeando ou não? Qual era a missão dele aí? Mas Izzy e Débora? Paulo, ele estava indo pregar, por isso que ele não desistia. E também eles tentaram de toda forma sair, mas o vento não deixava, porque o vento era muito forte. Obrigado. É o mesmo trabalho que nós hoje temos o privilégio de fazer. Então, diante desse quadro que o texto, que o parágrafo apresenta, o que é que nós vamos esperar no nosso trabalho? Como é que nós encaramos o nosso trabalho? Passeio? Uma Vanessa. Ventos ameaçadores, né? Tempestades, né? Que são oposições, né? Então, não é fácil também para um cristão hoje pregar, mas a gente não pode desistir. Verdade. Muito obrigado aí pela participação. Vamos continuar aí com a participação agora no parágrafo 13. Pode ficar à vontade, tá? O pavor deve ter tomado conta do navio. Mas Paulo e seus companheiros estavam confiantes, pois o Senhor havia anteriormente garantido a Paulo que ele daria testemunho em Roma. Um anjo confirmaria essa promessa mais tarde. Mas, durante 2 semanas, noite e dia, a tempestade não parou. Por causa da contínua chuva e das densas nuvens que cobriam o sol e as estrelas, o piloto não tinha como saber a localização do navio ou a direção em que estava indo. Até uma refeição teria sido algo fora de cogitação. Como alguém poderia pensar em comer em vista do frio, da chuva, dos enjoos e do medo? Qual deve ter sido a situação a bordo do navio de Paulo durante a tempestade? Janete. Sem dúvida, as pessoas que estavam ali no navio, com certeza ficaram muito apavoradas, né? Mas Paulo e seus companheiros não. Eles estavam confiantes, porque o Senhor havia anteriormente garantido a Paulo que ele daria testemunho em Roma. E também um anjo confirmaria essa promessa mais tarde, então, para ele. Obrigado, irmã Janete. Irmã Joelma. Depois alguém acha Atos 23. Embora Paulo tivesse essa confirmação de que ele chegaria a Roma, não estava fácil a situação no navio. Podemos imaginar 2 semanas de chuva. Se nós tivermos a nossa casa com 2 semanas de chuva forte, tempestade, a gente já ficaria estressado. Imagina num navio chacoalhando sem rumo no mar. Então, mesmo ele tendo essa promessa, com certeza também ele estava angustiado, não só de ver a situação deles ali que não conseguiu nem comer, mas os outros também, que não tinham a mesma esperança que ele tinha. É verdade, obrigado. Hein? E ainda no escuro. E que é Atos 23, 11, alguém quer ler para mim? Irmã Kelly? Mas, naquela noite, o Senhor apareceu ao lado dele e disse: tenha coragem, pois assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Obrigado. Paulo enfrentou todos esses problemas no mar, certo?
no seu serviço de pregação. Qual era o apoio dele segundo o texto aí? Não Caio? Esse encorajamento de Jesus veio na hora certa. Jesus elogiou Paulo pelo testemunho que ele tinha dado em Jerusalém e ele prometeu que Paulo chegaria são e salvo em Roma, onde poderia continuar dando testemunho. Essa promessa deve ter feito Paulo se sentir mais seguro como uma criança nos braços do Pai. Muito obrigado, irmão Caio. Agora vamos pensar o seguinte na nossa situação. Claro que num grande mar, mas nas nossas dificuldades. Mudou a ajuda de Paulo para agora? O que os irmãos acham? Irmão Nilson. Agora que ele estava mais determinado a continuar avante, deu confiança total. E ele estava bem ciente, então com essa coragem ele podia ajudar todos ali, como de fato ajudou. Obrigado, irmão Nilson. Irmã Rose? E nós também, com a ajuda de Jeová, nós podemos desenvolver a coragem, porque Jesus, ele dá a garantia que vai estar conosco até a terminação do sistema de coisas. Verdade. Muito obrigado aí, é verdade. Isso enche nós de orgulho, não enche? Saber que nós temos aí um apoio angélico para esse trabalho, assim como eles tiveram lá. Vamos continuar, então, sempre confiantes nisso. Vamos ao 14 e 15. Paulo ficou de pé no meio deles. Ele mencionou o aviso que dera antes, não como que dizendo, eu avisei, mas para mostrar que aqueles acontecimentos provavam que valia a pena dar atenção às suas palavras. Daí ele disse, eu os incentivo agora a ter coragem, pois nenhum de vocês morrerá, apenas o navio se perderá. Essas palavras devem ter animado muito as pessoas ali. Paulo também deve ter ficado muito feliz por Jeová ter lhe dado essa mensagem de esperança para partilhar com as pessoas. É vital nos lembrarmos de que Jeová se importa com a vida de cada ser humano. Todas as pessoas são importantes para ele. O apóstolo Pedro escreveu, Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Como é urgente, então, que nos esforcemos a partilhar a mensagem de esperança da parte de Jeová com o máximo número de pessoas possível. Vidas preciosas estão em jogo. Paulo, sem dúvida, tinha dado testemunho a muitas pessoas no navio sobre a esperança na promessa que Deus fez. Agora, com a grande possibilidade de um naufrágio, Paulo podia lhes oferecer um forte motivo para terem esperança de um livramento mais imediato. Ele disse, na noite passada apareceu ao meu lado um anjo do Deus a quem pertenço. Ele disse, não tenha medo, Paulo, você tem de comparecer perante César. Além disso, Deus lhe concedeu a vida de todos os que navegam com você. Paulo os exortou, portanto, homens, tenham coragem, pois eu acredito em Deus que acontecerá exatamente assim como me foi dito. No entanto, devemos ser lançados em uma ilha. Então a pergunta A, ao falar com as pessoas que estavam no navio com ele, por que Paulo mencionou o aviso que ele tinha dado antes? Uma Fátima? O objetivo dele não era relembrar eles daquilo que ele tinha dito, como dizendo assim, eu avisei, né? Mas era mostrar que aquilo que ele tinha falado e aconteceu mesmo, então era um incentivo para eles agora acreditar no que ele ia falar para eles. Então, incentivando eles a dar um pouco de atenção daquilo que ele ia falar. Obrigado, irmã Fátima. Pergunta B, o que podemos aprender na mensagem de esperança que Paulo transmitiu àquelas pessoas? Agora, trazendo para nós, o que nós podemos aprender dessa mensagem? Uma Aparecida.
Entendemos que Jeová se preocupa com todos e que nós precisamos sempre divulgar mensagem de salvação. Obrigado. Desculpa, tem duas aparecidas, né? As duas com a mão levantada. Mas tá bom, tá valendo, tá? Bom, a lição para nós. Qual é a lição para nós? Qual é a mensagem aí? Aliás, Deus, o anjo falou para Paulo, olha, ninguém vai se perder. Qual é para nós a lição? É uma... Joelma, fale, Joelma. Deixa eu chegar o microfone aí. Jeová deu a Paulo, né, aquelas vidas daquelas pessoas, mostrando o quanto ele se importa com a vida de cada ser humano. E nós, então, muito mais devemos ter essa mesma preocupação. Nós temos aqui no nosso território muitas pessoas que estão também sofrendo naufrágio espiritual, como o vídeo que vimos há pouco da irmã aqui mencionada, não conseguia ver um Criador na criação. Que triste ver as pessoas assim. Então, isso deve tocar nosso coração para dar para elas, levar a elas a esperança que Jeová nos deu tão abundantemente nos ensinos aqui na congregação. Obrigado, irmã Joelma. Chegamos aí ao top. Todos chegaram à terra são e salvos. Vamos ler os dois últimos parágrafos desse estudo de hoje. Depois de 2 semanas aterrorizantes, durante as quais o navio foi empurrado pelo vento uns 870 quilômetros, os marinheiros começaram a suspeitar que o navio estava se aproximando de terra firme. Talvez por terem ouvido o som de ondas quebrando na costa. Da popa, eles lançaram âncoras ao mar para impedir que o navio ficasse à deriva e manter a proa em direção à terra firme, caso tivessem condições de encalhar o navio na praia. Nesse momento, eles tentaram fugir do navio, mas foram impedidos pelos soldados quando Paulo disse: a menos que esses homens permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos. Com o navio agora um pouco mais estável, Paulo aconselhou a todos que se alimentassem, garantindo-lhes mais uma vez que sobreviveriam. Então, Paulo deu graças a Deus diante de todos eles. Ao fazer essa oração de agradecimento, Paulo estabeleceu um exemplo para Lucas, Aristarco e os cristãos de hoje. Será que suas orações públicas são fonte de encorajamento e consolo para outros? Depois da oração de Paulo, todos tomaram coragem e também começaram a se alimentar. Daí, deixaram o navio ainda mais leve por lançar ao mar a carga, permitindo que o casco do navio não ficasse tão fundo dentro da água ao se aproximar da praia. Quando amanheceu, a tripulação cortou as âncoras, soltou os remos do leme que ficavam na popa e içou o traquete, pequena vela na frente da embarcação, para que fosse mais fácil manobrar o navio enquanto os marinheiros tentassem fazê-lo encalhar perto da praia. Ao fazerem isso, a frente do navio ficou presa, talvez num banco de areia ou na lama, e a popa começou a se despedaçar por causa da força violenta das ondas. Alguns soldados queriam matar os prisioneiros para que não escapassem, mas Júlio os impediu. Ele incentivou todos a nadar ou boiar em direção à praia. O que Paulo havia predito se cumpriu. Todas as 276 pessoas a bordo sobreviveram. De fato, todos chegaram à terra são e salvos. Mas onde eles estavam? Muito obrigado, irmão Renan, pela excelente leitura. Pergunta A. Em que ocasião Paulo orou e qual foi o resultado de ele ter feito isso? Alguém pode achar Atos 21, 27, 31, 35 para ler. Quem gostaria de comentar a parte A? Vamos lá, irmã Lércia. Alguns tentaram fugir do navio, mas foram impedidos pelos soldados, e Paulo reforçou que eles deveriam permanecer, senão eles não sobreviveriam. E Paulo aconselhou que eles se alimentassem e garantiu que eles iriam sobreviver. E Paulo fez uma oração ali. Ele deu graças
a Jeová Deus diante de todos eles. E isso foi um exemplo, tanto para Lucas como para Aristarco e para nós hoje, que as orações públicas podem ser fonte de grande encorajamento para outros. Obrigado, irmã Lércia. Atos 27, 31 e 35, quem quer ler? E na leitura o irmão põe o desenho, a foto para nós aí. Atos 27, 31 e 35. Irmão Geraldo. Paulo disse ao oficial do exército e aos soldados: a menos que esses homens permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos. Depois de dizer isso, ele pegou um pão, deu graças a Deus diante de todos eles, partiu e começou a comer. Os irmãos estão vendo aí que linda imagem, né? E que coragem, determinação e garra de Paulo, nesse tanto de gente que ele deu um grande testemunho. Muito obrigado pela imagem. Pergunta B. Como se cumpriu a predição que Paulo tinha feito? Como se cumpriu? Aí no cantinho, não estou vendo aqui, é isso. Então, foi logo quando a tripulação cortou as âncoras, né? Soltou os remos e que ficavam na proa e uma pequena vela na frente da embarcação, para ser mais fácil manobrar o navio, né? Só que acabou acontecendo ao contrário, né? Acabou ficando entalado mesmo e o navio começou a se despedaçar. E ali na hora, até alguns soldados queriam matar os prisioneiros para que eles não escapassem, né? Mas o Júlio, ele acabou incentivando todos a nadar e a boiar em direção à praia. E ali aconteceu o que Paulo havia predito, né? Que todas aquelas 276 pessoas a bordo sobreviveram. Muito obrigado pela participação. Irmãos, que belo exemplo, né? O apóstolo Paulo deixou para todos nós, né? Com certeza, aquelas 276 pessoas já mais iam acreditar nele, mas depois acreditaram, né? Mas por quê? Porque Paulo estava sob as ordens de um anjo de Jeová, né? Assim como no nosso trabalho de pregação, nós também estamos. Obrigado aí pela participação. Irmão Sequeira e o irmão Renan, muito obrigado por nos ajudar na consideração desse estudo do exemplo do apóstolo Paulo e como nós podemos tirar proveito. Você tirou proveito dessa reunião? Se fortaleceu em sentido espiritual? Quão proveitosa ela foi para nós? Vamos relembrar os pontos altos? Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos a importância de não ser enganado pela lâmpada dos maus. Talvez numa situação de dificuldade, você olha lá na frente e vê uma lâmpada, algo bem brilhante. E aí talvez você seja conduzido para esse lado. Mas cuidado, né? Nós precisamos distinguir o que vai nos ajudar, se é uma lâmpada que vem da parte de Jeová, que brilha, como são as instruções da Bíblia, ou se é a lâmpada dos maus. Porque conforme nós aprendemos aí, os maus não têm nenhum futuro. Então precisamos tomar cuidado. Também observamos aí conselhos oportunos em faça seu melhor no ministério. Algumas apresentações nos ajudaram a como nos comportarmos no testemunho de casa em casa e também como podemos dar um testemunho formal. E quão proveitosa, irmãos, foi a consideração que nós tivemos na nossa vida cristã, principalmente em necessidades locais. Você se lembra do tema? Continuemos a nos fortalecer mutuamente. Conselhos amorosos, oportunos, conselhos que podem nos ajudar a nos fortalecer como uma família espiritual que realmente somos, principalmente nesses últimos dias. Então, apreciamos muito as considerações e a apresentação dos irmãos. Com certeza, vai nos ajudar a nos tornarmos servos melhores de Jeová. Muito obrigado, irmãos, pela atenção até este momento. E vamos encerrar a nossa reunião agora com o cântico ao nosso Criador. O cântico é o 43, uma oração de agradecimento.
E após o cântico, nós teremos uma oração final que vai ser proferida pelo nosso irmão Lucas Franco. A Bíblia, em várias passagens, nos adverte sobre os perigos que surgem quando permitimos que os interesses e os valores do mundo governem nossas ações e escolhas. Uma dessas advertências pode ser encontrada no livro de Provérbios, capítulo 13, que oferece conselhos sábios sobre como viver uma vida justa e prudente à luz da verdadeira sabedoria divina. Especificamente, o versículo 9 nos alerta: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Esta metáfora da lâmpada dos ímpios é poderosa, pois nos ajuda a refletir sobre a fragilidade das falsas aparências e os enganos que o mundo oferece. Neste artigo, exploraremos o significado profundo deste versículo e outros conselhos do capítulo 13 de Provérbios. Veremos como evitar ser cegados pelas falsas promessas do mundo e como a verdadeira luz, que vem de Deus, nos guia para a verdadeira paz e satisfação. O conceito de lâmpada, nas Escrituras, frequentemente se refere àquilo que ilumina o caminho de uma pessoa, o que a orienta e a motiva em suas ações. Para os ímpios, essa lâmpada simboliza os valores temporários e corruptos do mundo, como o desejo por riquezas, poder e prazer imediato. Embora esses valores possam parecer atraentes e oferecer uma falsa sensação de segurança, eles não têm fundamento sólido e são, no fundo, passageiros. O versículo de Provérbios 13:9 nos diz que a lâmpada dos ímpios se apagará, o que significa que, no final, eles enfrentarão as consequências de suas escolhas, que não podem perdurar. Este versículo serve como um lembrete de que os prazeres mundanos e as buscas egoístas não são duradouros. Muitas vezes, as pessoas se deixam enganar pela ideia de que a felicidade verdadeira e duradoura vem das riquezas materiais ou da fama. No entanto, essas coisas são como uma lâmpada que, embora possa brilhar por um tempo, eventualmente se apaga, deixando a pessoa na escuridão sem rumo. A luz verdadeira, conforme a Bíblia nos ensina, é a luz da sabedoria divina, que jamais se apaga e sempre nos guia com segurança. Contrariamente à lâmpada dos ímpios, que se apaga, a luz dos justos brilha intensamente. Em Provérbios 13:9, a luz dos justos é associada à verdade e à sabedoria vindas de Deus. Para os justos, aqueles que buscam viver de acordo com os princípios divinos, sua luz é constante e ilumina todos os aspectos de suas vidas. Eles não se deixam enganar pelas aparências ou pelos enganos do mundo. Sua visão é clara e guiada pela palavra de Deus. Quando buscamos a sabedoria que vem de Deus, nossa vida se torna mais iluminada e direcionada. Isso significa que, ao invés de seguir as tentações do mundo, as quais podem parecer sedutoras, mas são vazias, nós escolhemos a verdadeira felicidade que está em servir a Deus e buscar os seus propósitos. A luz dos justos nos ajuda a tomar decisões sábias, a escolher o que é certo, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos empurram para o erro. O mundo ao nosso redor constantemente tenta nos deslumbrar com suas falsas promessas de felicidade e sucesso. Mídia, publicidade e até mesmo os círculos sociais frequentemente nos apresentam ideais que, à primeira vista, parecem ser o caminho para a felicidade. Entretanto, Provérbios 13 nos adverte contra esse tipo de ilusão. As falsas luzes do mundo podem brilhar intensamente, mas elas são como a lâmpada dos ímpios, uma luz temporária, sem fundamento, que acaba se apagando. Os cristãos, portanto, devem ser vigilantes e não se deixar enganar por essas luzes falsas. Em vez de buscar status, riquezas ou prazer imediato, devemos focar em viver de maneira que honra a Deus, respeitando seus mandamentos e demonstrando amor e compaixão pelos outros. Ao fazer isso, garantimos que a verdadeira luz de Deus ilumine nosso caminho, não importa quão escuro o mundo ao nosso redor possa parecer. Além do versículo 9, Provérbios 13 oferece outros conselhos que reforçam a importância de não se deixar deslumbrar pelas coisas do mundo.
Vamos examinar algumas dessas lições valiosas. Provérbios 13:1. A obediência aos pais. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A sabedoria começa com ouvir as orientações e correções daqueles que têm mais experiência e conhecimento. Em nosso caso, devemos estar dispostos a ouvir a orientação de Deus, que está presente em sua palavra. A obediência à sua instrução é um passo essencial para manter nossa luz acesa e nossa vida bem dirigida. Provérbios 13:11. O valor do trabalho diligente. A riqueza obtida com mentiras diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. A verdadeira riqueza não vem de maneiras desonestas ou fáceis. Aqueles que buscam a riqueza à custa de sua integridade ou que buscam atalhos caem na armadilha das falsas promessas do mundo. O trabalho diligente e honesto, porém, traz recompensas duradouras e justas. Provérbios 13:20. A influência das pessoas ao nosso redor. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. As pessoas com quem nos associamos têm um grande impacto em nossas vidas. Se escolhemos caminhar com aqueles que valorizam a sabedoria de Deus, nossa própria luz será fortalecida. Mas, ao nos associarmos a pessoas que promovem os valores do mundo, corremos o risco de nos deixar deslumbrar pela lâmpada dos ímpios. A vida cristã exige uma vigilância constante, pois o mundo está cheio de distrações e falsas promessas. Como podemos garantir que nossa luz permaneça acesa? Devemos buscar constantemente a sabedoria de Deus, que nunca se apaga e nos guia por todos os momentos da vida. Ao fazer isso, evitamos cair nas armadilhas que o mundo oferece e permanecemos firmes no caminho da verdadeira felicidade. Provérbios 13 nos ensina que a verdadeira luz é aquela que vem de Deus e que, ao invés de seguir as falsas promessas do mundo, devemos buscar a sabedoria divina e viver conforme seus princípios. Não permita que a lâmpada dos ímpios o deslumbre. Escolha a luz que brilha intensamente e que nunca se apaga. A luz da verdade, da justiça e da sabedoria que só Deus pode oferecer.